Graça e paz. É uma alegria estar aqui com os irmãos para agradecer a este Deus maravilhoso, sermos edificados pela palavra de Deus e muitas pessoas pensam que morreu, acabou. Isso acaba para o cachorro. Embora estão dizendo que o cachorro vai entrar no céu. Mas o cachorro sim, morreu aqui e acabou. Mas o ser humano não. O ser humano não acaba. Porque ele tem o espírito que Deus colocou. E o que Deus faz, ele não termina. Ele não deixa acabar. Fica feito. Então, o Senhor Jesus Cristo disse que Ele vai colocar todos na presença dEle no dia do grande julgamento. Todos. Bonito, feio, rico, pobre, todos estarão perante o tribunal. E Ele deu dois nomes, são dois grupos, ele deu dois nomes para estes dois grupos. O grupo que está à direita é o grupo chamado ovelhas. E o grupo que estarão à esquerda é o grupo chamado bodes. O grupo que está à esquerda no dia é o grupo que não nasceu de novo. E o grupo que estará à direita é o grupo que nasceu de novo. Não tem um terceiro grupo, nem um quarto, nem um quinto grupo. Porque a ideia que se tem é que cada religião tem um grupo, mas não. Depois da morte tem só dois lugares. Um para aquele que nasceu de novo e outro para o que não nasceu de novo. Porque o que não nasceu de novo continua sendo filho do diabo. O que nasce de novo passa a ser filho de Deus, daí chamado de ovelha. Então Jesus falou lá no capítulo 25 de Mateus, esse Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, do versos 31 ao 33, são 3 versículos aqui que ele deixou para nós observar. Não foi qualquer pessoa que falou, mas foi Jesus Cristo. Ele disse: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, pelo alerta que o Senhor tem para todas as pessoas na Bíblia Sagrada, que é a Tua palavra, Pai. Teu Filho Jesus Cristo está deixando este recado para todas as pessoas. E nós te agradecemos por termos a Tua palavra na nossa própria língua, descobrirmos através dela quanto o Senhor nos ama, e quanto o Senhor não quer que as pessoas se percam indo morar com o diabo eternamente. Para isso o Senhor deixou que crucificassem Jesus naquela cruz, para Ele nos atrair no corpo dEle, nos levar à crucificação com Ele, à morte e à sepultura com Ele, para que o Senhor o ressuscitasse dentre os mortos e nos ressuscitasse juntamente com Ele, e nos destes o Espírito Santo para nos guiar nos teus caminhos. Nós te louvamos e te agradecemos e nos entregamos à direção do Espírito Santo
para que Ele use os nossos lábios, a nossa mente, para tratarmos apenas do interesse do Teu reino, Pai. Nós não queremos nada mais, nada menos de que as pessoas passem a serem Teus filhos, ó Pai, deixando de serem filhos do diabo através do novo nascimento. Nós Te louvamos, ó Pai, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sentem, irmãos. O grupo da direita vai ouvir do Senhor Jesus Cristo estas palavras: vinde benditos do meu Pai, possuir o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Esses são aqueles que deram crédito à palavra de Deus e descobriram que é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. Muitas pessoas que não derem atenção a este assunto vão se arrepender amargamente e vão chorar e ranger os dentes por não terem acreditado na promessa que Cristo fez. Porque a prova de amor que Deus deu para este mundo é muito profunda. Ninguém consegue dar uma prova de amor como Deus deu em favor da humanidade. Romanos 5, versos 8. Ninguém pode dar uma prova de amor desta. Só Ele mesmo, que te ama e me ama, e não quer que nós vamos morar com o diabo lá no inferno. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é prova de amor. Não é prova de amor de eu te dou um relógio, não é a prova de amor que eu te dou um beijo, não. Isso é prova de amor de dar o próprio Filho, o único Filho, para ser crucificado com coroa de espinho na cabeça, prego nas mãos e nos pés, para nos atrair no corpo dele e ter sido feito pecado. Isso é amor. Porque no capítulo 5 da segunda epístola aos Coríntios, no versículo 21, diz que Jesus não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, mas foi feito pecado. Não foi feito pecador. Pecador são os que nascem da carne. Como todos nascem da carne, todos são pecadores. O pecado de Adão passou a todas as pessoas. E o pecado de Adão é o que leva as pessoas para o inferno. Qual foi o pecado de Adão? Não acreditar na palavra de Deus. Então muitas pessoas não acreditam na palavra de Deus, acreditam na palavra do homem, do líder do seu grupo, e não dá atenção ao destino da alma. E às vezes até são pessoas sinceras e honestas, mas que são más orientadas. E são orientadas de que para entrar no céu é preciso fazer sacrifício. Para entrar no céu é preciso ser bom. Para entrar no céu é preciso pertencer a uma determinada religião. E as pessoas são enganadas. Até frequentam a igreja normalmente, trabalham na igreja, achando que pelo trabalho vão ganhar a vida eterna. E estas pessoas então, que não deram atenção, até ouviram pelos seus pregadores, os líderes ali, que na Bíblia está escrito que se não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Até eles ouviram isso.
mas não procuraram na Bíblia Sagrada como nascer de novo, para não ir morar com o diabo eternamente. Isso foi um descuido da pessoa. O Senhor Jesus Cristo chama isso de ignorância. No capítulo 22 de Mateus, versos 29, Jesus diz que as pessoas são ignorantes no assunto e não procuraram saber na fonte certa. Respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então esse é o erro das pessoas. Ouvir falar, mas não olhar a fonte. Ser orientada e não descobrir como. Quantas pessoas honestas se tornam malditas pela orientação dos seus líderes de colocarem que elas precisam merecerem ser salvas. Para isso elas têm que confiar nelas mesmas e praticar obras até impossível, mas com muito sacrifício desenvolvem. E quanto mais prática neste sentido, mais longe de Deus vão ficando e acabam então sendo malditas, como está aí registrado no capítulo 17 de Jeremias, no verso 5. Então ali não é uma palavra para você não confiar no outro homem. Não, é no homem mostrando para você mesmo. Como é que está escrito lá? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse é maldito porque ele está confiando no que ele faz para ser salvo, para entrar no reino de Deus. Como as crianças já são orientadas desde pequeninas, que precisam ser boazinhas, que Deus não gosta de criança malcriada, que Deus não gosta de criança desobediente, que Deus, então a criança vai tendo este sentido de que ela precisa ser boa para entrar no reino de Deus. E aí a criança cresce já sendo enganada e se enganando a si mesmo e acaba sendo malditas. E isso nós vemos nos nossos dias, crianças sendo orientadas erradamente. Quando os pais não têm autoridade sobre os seus filhos, em vez de colocar a culpa neles mesmos, eu não quero que faz isso porque eu sou teu pai, fica colocando a culpa em Deus. Deus não gosta de criança desse jeito. Então a criança cresce num sentido de ser boa. E aí, o que é que Jesus falou? No capítulo 19 de Lucas, versos 10. O que foi que Jesus falou? Ele veio buscar os bonzinhos para entrar no céu? Não, não tem nenhum bom. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não é o bonzinho, não. Muita gente se considera bom. E Jesus diz que o bom não precisa. Muita gente não se considera doente, se considera são. E Jesus diz, o são não precisa de médico. Mas claro que não tem nenhum bom. Todos pecaram, todos precisam nascer de novo. Lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 3, no verso 23, diz que todos estão na mesma situação, separados de Deus por causa do pecado adâmico. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. A pessoa não é pecadora porque peca. Ela peca porque ela é pecadora, já de nascença. É por isso. Então todos pecaram? Sim, todos pecaram. Por quê? Aí no capítulo 5, versículo 12 dessa mesma epístola aos Romanos, a própria Bíblia Sagrada registra por que todos pecaram. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. E então, essa morte é separação.
Adão pecou. Qual foi o pecado de Adão? Nós já falamos, não crer na palavra de Deus. Por quê? O que Deus tinha falado para Adão? Capítulo 2 de Gênesis, versículo 16 e 17, a Bíblia registra aí a entrada da lei no jardim do Éden. E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No original está escrito: morrerás para mim. Dando uma ideia para nós de quando nós cometemos uma falha com alguém, e esse alguém fala assim: você morreu para mim. Certo? Então isso é o que aconteceu entre Adão e Deus. Adão não creu na palavra de Deus e ficou separado de Deus. Não é que houve uma morte física, não. Adão foi expulso do jardim do Éden e continuou vivo, só que agora com uma vida pior do que a que ele tinha. Ele vivia numa tranquilidade, tomando conta do paraíso. Agora ele tinha que trabalhar para poder viver. E aí começou já a aparecer carrapicho, espinho e etc., que até então não tinha. Por quê? Não creu no que Deus havia dito. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer para mim. Nós vamos ficar de mal. Então a humanidade está de mal com Deus, até ser justificada daquele pecado. E Deus só tem um remédio para justificar a pessoa daquele pecado. Só um remédio. Deus não tem remédio de confessar pecado, que nem muita gente, me perdoa minha multidão de pecado. O que é isso? Deus não vai fazer isso, ele não precisava ter enviado Jesus. Se ele pudesse perdoar alguém por oração, para que ele ia enviar Jesus a este mundo, deixar que ele fosse pregado numa cruz? Deus tem o único remédio, e o remédio está em Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Quem morreu? Não é morte física, não, é quem morreu para aquele pecado. Quem morreu no corpo de Cristo, que foi feito pecado por nós. Por que Cristo foi feito pecado? A explicação está aí. Ele foi feito pecado porque ele nos atraiu no corpo dele para nos fazer ser crucificado com ele e morrer com ele. Ele nos atraiu para nos levar à morte com ele. Só que morte da velha natureza, quando a Bíblia está mostrando aí velho homem, é a natureza que nós nascemos com ela, que é uma natureza chamada de víbora. Natureza de víbora é o que a pessoa nasce com ela aqui neste mundo. É preciso ser substituída esta natureza de víbora pela natureza divina. Então veja bem o que é que está escrito aí. Segundo Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Esta natureza ganha pela promessa. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então é pela promessa? As promessas que estão na Bíblia é para quem acredita. Todas elas é para quem acredita. Na abertura aí, quando foi lido,
Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, ali é para quem acredita. Não é uma coisa, não. Toda promessa é para quem acredita. Como é que está escrito lá mesmo, que as pessoas já esqueceram? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Todas as promessas, essa aí é verdade. Não está escrito aí para qualquer... Não, é o que Deus fala. Então, se a pessoa crê, é para ela. Se ela não crê, tudo bem. Quando Jesus Cristo fez a promessa de nos atrair no corpo dele lá na cruz, é para quem acredita, é para quem quer. Toda pessoa que quer, Deus dá fé para ela crer. Mas as pessoas procuram religião, em vez de procurar a verdade, em vez de procurar o modo como a Bíblia ensina pela palavra de Deus, as pessoas vão buscar religião. Mas não é por aí. Então, veja bem, a natureza divina entra no lugar da natureza de víbora, da natureza perversa. Quando a pessoa acredita que foi atraída no corpo de Cristo, que ia fazer morrer a natureza velha com ele. Quando fala do velho homem, é a natureza velha que nós nascemos com ela. Então, veja bem o que ele disse lá em João, capítulo 12, versos 32 e 33. Ele ia nos atrair no corpo dele para fazer morrer com ele a velha natureza, a fim de ganharmos a natureza divina. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que morte havia de morrer. Ele ia morrer dessa morte, se ele nos atraiu, íamos morrer com ele. Então esses que morreram com ele, por acreditar, estão justificados do pecado, que é o chamado pecado para a morte, que é chamado pecado original. É o pecado único que leva a pessoa para o inferno. Não acreditar na palavra de Deus que registra o que Jesus falou que é preciso para entrar no reino de Deus, que está aí no Evangelho segundo João, capítulo 3, do versículo 3 ao 7. Aí é Jesus falando. Então, Jesus que é um bom profeta? Eu acho que é. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é um bom profeta. E ele está dizendo o seguinte: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Por que ele precisou acrescentar essa palavra? Não te admires de eu ter te dito, necessário te é nascer de novo. Porque esse homem era um grande religioso. E como muita gente pensa, ele também pensava que por ser religioso ele ia entrar no reino de Deus. E ele ouviu o que Jesus dizia com muita atenção, até pensando, então eu já nasci de novo, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu creio em sinais e etc. Mas Jesus diz, não, isso tudo não te leva para o céu. Não te admire, essas qualidades não te colocam no reino de Deus. É preciso que você nasça de novo, Nicodemos. Aí ele quis saber como é que nascia de novo. E Jesus deu continuidade. A Bíblia Sagrada, ela registra tudo o que é necessário para a pessoa nascer de novo. Para simplificar a maneira, Jesus mostrou para aquele homem que conhecia a Bíblia Sagrada
conhecia a história dos judeus. Jesus mostrou para ele no capítulo 3 do Evangelho segundo João, versos 14. Você sabe muito bem o que aconteceu com os judeus na jornada do Egito para Canaã. Então vai ser daquele jeito. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vai ser assim, Nicodemo. Você não leu que levantaram a serpente lá no deserto, quando o povo estava morrendo pela picada da cobra venenosa? Ah, eu lembro. Pois bem, vai ser comigo a mesma coisa. Só que lá, aquela serpente de metal que foi levantada na cruz, era para resolver o problema físico das pessoas, Nicodemos. Eu vou levantar as pessoas para resolver o problema espiritual. Resolver o problema da condenação. Aqueles que acreditam estarão livres da condenação. E o apóstolo Paulo pegou uma carona aí e deixou escrito em Romanos capítulo 8, versos 1. Mostrando que aqueles que acreditam nesta promessa que Cristo fez, estão livres da condenação. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para uma pessoa que está em Cristo. Porque se ela estiver em Cristo, ela nasceu de novo. João 5, 24. Se a pessoa estiver em Cristo, ela nasceu de novo. Passou da morte para a vida, não morre mais. Acabou. Ela muda de lugar o dia que a morte física surpreendê-la. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Nasceu de novo. Esse não entra em condenação. Então, quem sabe tem alguém aqui que é igual Nicodemos, pensando que por estar dentro de uma religião, por essa causa ela vai ficar livre da condenação. Não. Quem sabe algumas pessoas fazem sacrifício. Hoje alguém me falou que o filho sobe morro para orar. Eu fiquei pensando, o que é isso, gente? Né? Tem gente que faz sacrifício, subir morro no meio do mato, uma serpente pica lá. Para que sacrifício? Deus não se agrada de sacrifício humano. O sacrifício que agradou a Deus foi o sacrifício de Jesus. Porque Ele não fez um sacrifício de subir morro, nem um sacrifício de ficar ajoelhado lá no chão 2 horas, 3 horas, que nem muita gente faz. O sacrifício que Jesus fez foi diferente. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. Foi diferente o sacrifício que Cristo fez. O qual se deu a si mesmo por nós em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O sacrifício de Cristo foi se entregar a si mesmo como preço de redenção. Esse é o sacrifício. É o sacrifício que Deus se agrada. Entregue-se à morte no corpo de Cristo. E esse sacrifício vai agradar a Deus. Só que Jesus entregou-se à morte física. Ele sofreu na cruz do Calvário. Sofreu com uma coroa de espinho na cabeça. Nós pedimos fé a Deus porque a nossa fé não nos coloca em Cristo. E nós, pela fé, damos graças a Deus porque Cristo nos atraiu no corpo dele. Fomos os responsáveis por Jesus ter sido feito pecado. Porque Jesus foi feito pecado porque nos atraiu no corpo dele. Se Jesus não tivesse nos atraído no corpo dele, ele estaria vivo até hoje lá. Sabe por quê? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então,
o salário do pecado. O que o pecador vai receber como salário? Separação eterna. Mas aqueles que acreditam nessa dádiva, o dom de Deus significa uma dádiva divina, de ter nos colocado em Cristo, dando-nos fé para crermos que Cristo nos atraiu no corpo dele, é vida eterna lá junto com ele. Então, de que lado o amado, a amada vai estar no dia que Jesus reunir todos na presença dele? Qual é o lado que você vai estar? Veja bem que o Senhor Jesus Cristo disse que aqueles que estivessem do lado direito dele ia receber estas palavras: vinde bendito de meu Pai, possuí o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E aqueles que estão à esquerda, o que é que Jesus falou? No versos 41 aí do capítulo 25 de Mateus. O que Jesus falou para aqueles que estão à esquerda dele? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ainda está em tempo para você não ficar do lado esquerdo. Não brinque com salvação da alma. Não brinque com o destino da sua alma. Está em tempo. O apóstolo Paulo deixou uma pista para nós lá no capítulo 7 da Epístola aos Romanos, no versos 4, que é aquilo que aqueles que ainda não têm esta experiência, ainda estão do lado esquerdo de Cristo, clame a Deus para passar para o lado direito. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. É o meio que a pessoa tem para mudar de lado. Está do lado esquerdo, já nasce do lado esquerdo. Mas quando acredita na promessa que Cristo fez, de que quando ele fosse levantado na cruz, ele nos atrairia no corpo dele, ela passa para o lado direito. Passou a pertencer agora a Jesus. Essa vai receber aquela palavra bonita: vinde bendito de meu Pai. Oh, beleza. Possuir o reino. Não tem outro jeito de mudar de proprietário. Se eu fizer sacrifício, não. O único jeito é morrer no corpo de Cristo na cruz. No capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, no versos 22, lá tem um reforço para esta ideia. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos morrem em Adão. Já nasce morto, separado. A palavra morta aí é separado. Já nasce separado. Vive separado. Vai para a religião separado. Faz sacrifício separado. Ora a Deus separado. E morre separado de Deus. Ficando no fogo eterno, eternamente. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por que, Senhor, não acreditou na minha palavra, que eu disse que tinha que nascer de novo para entrar no reino de Deus? Muita gente vão chorar as mágoas. Eu comia na igreja, eu participava na igreja, eu cantava no coral, eu não te conheço. Mas eu expulsei demônio. Não te conheço. Mateus 7, 22, 23. Não te conheço. Não é por isso que você vai entrar no céu, por ter trabalhado no reino de Deus. Não se iluda. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente:
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Mas eu não te conheço. Você não nasceu de novo, você não é filho do meu pai. Mas eu cumpri a lei, eu andei, fiz sacrifício, andei cumprindo a lei como está escrito. Mas você não viu o que está escrito? Em Romanos capítulo 3, versos 20. Não viu o que estava escrito lá? Você não leu a minha palavra. Você foi ouvir o que os outros falavam. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém será justificado por observar a lei. Não se iluda. Mas eu fiz a obra, eu cantava, eu louvava, Você não viu o que estava escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9? Você não leu a minha palavra, você ouviu o que os outros falaram. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você quis trabalhar para mim te abrir a porta do céu para você? Não. Não é trabalho, a salvação é gratuita, meu querido. Não é por pagar. Ninguém precisa pagar. É grátis. Vinde bendito do meu Pai. Oh, que bênção para aqueles que nascem de novo. Que bênção gloriosa. Então, amado, está em tempo ainda, não deixe passar. Não deixe passar. Faça o que Davi fez. Confesse a Ele que você quer um novo coração, quer um Espírito Santo na sua vida. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. Salmo 51, 10, que foi lido. Então, faça esse pedido a Deus, mas não faça assim de qualquer maneira não. Faça como o apóstolo Paulo fez, lá em Romanos 7, 24. Davi não fez esse pedido como foi lido, não. Ele fez um pedido diferente, ele fez desse jeito aí, ó. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O corpo dessa morte é a natureza que nós ganhamos. Quem nos livrará? Jesus nos atraiu no corpo dele para fazer morrer com ele a nossa velha natureza. É preciso clamar a Deus. É preciso se considerar miserável, perdido. Mas as religiões te dão uma muleta falsa e te engana, propondo novo nascimento por métodos diferentes. E as pessoas acreditam porque não querem ler a Bíblia Sagrada. Então acredita. E aí acontece como aquele homem grande, conhecedor? Não. Grande praticante. Ele praticava tudo o que o pastor mandava. Punha tudo em prática. E um dia o pastor morreu. E outro dia ele morreu também, dali uns tempos. E ele chegou lá no inferno, né? E o pessoal estava tudo de cabeça para baixo. E ele chegava, levantava a cabeça de um, soltava, levantava a cabeça do outro, soltava. Aí o diabo que estava lá no trono dele falou: rapaz, o que você está fazendo? Estou procurando o meu pastor aqui. Porque se eu vim para cá, ele veio também, porque eu acompanhei tudo o que ele falou. Esse é o erro. Acompanhe o que Jesus falou. Não o que o pastor ensina. Ele deixou esse recado para você, para mim e para todos. Mateus 11, 28 e 29. Não vá na conversa.
Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aprenda dele. Ele falou que tem que nascer de novo, falou. Ele falou que ia te atrair no corpo dele quando ele fosse levantado na cruz, falou. Ele falou que quem acredita nas palavras dele está livre da condenação, falou. Então vai por ele. Vai por ele. Aprenda dele, para achar o descanso da alma. Oh, beleza, né? Graça e paz. Nós temos 2 recados aqui que os irmãos precisam observar.